Vamos à primeira entrevista ao vivo do dia. Com mais de 5.000 pessoas na fila entre crianças, adolescentes e adultos, o mutirão busca reduzir a fila de consultas psiquiátricas aqui em Campo Grande. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, que já está aqui no estúdio com a gente, a secretária municipal de saúde, Rosana Leite. Bom dia, secretária. Muito obrigado por vir à Rádio CBN Campo Grande. Obrigada, Gerson. Obrigada a toda a população que está nos ouvindo por essa oportunidade para darmos esclarecimento. Afinal de contas, nós somos gestora municipal de saúde e nós temos o dever constitucional de garantir a saúde para a população. Secretária, para a gente começar então a esclarecer as informações para quem está nos acompanhando, qual é hoje o tamanho da fila para consultas psiquiátricas em Campo Grande? Importante falar, né, que a saúde mental é um dos norteadores dos nossos planejamentos. Né, algo que tem nos incomodado, não de agora, mas o ano passado, quando nós assumimos em fevereiro, nós fizemos todo um levantamento. Por quê? Já é objeto, entre outras também, de ações civis públicas. E essa tinha uma ação civil pública desde 2016, pelo Ministério Público. Né? O ano passado, nós ampliamos a quantidade de médicos, psiquiatras, psicólogos, CAPs, inauguramos um novo CAPs e fizemos algumas estratégias de adequar. Para você ter uma ideia, esse número era bem maior ano passado, fizemos algumas ações, mas isso não foi o suficiente para equacionar. E esse ano, como meta de planejamento, como muito bem cobrado da nossa prefeita, praticamente toda semana, nós fizemos esse planejamento de, vou falar, curto, médio e longo prazo. Nós estamos com uma fila de mais de 4.000 pacientes, entre adultos e crianças, que aguardam uma consulta por qualquer agravo de saúde mental. Lembrar que hoje, principalmente nas nossas adolescentes, né, a gente coloca até 17 anos, crianças e adolescentes, nós estamos tendo um índice muito alto, principalmente de lesões auto-infligidas. Nós temos a depressão, que antes se pensava que era só na faixa adulta, quando se tem as responsabilidades, mas nós observamos que isso existe e existe bastante. Em torno de 3 a 5%, né, da população adulta, infanto-juvenil, tem depressão, então precisa desse apoio. E nós vamos fazer um mutirão para esse público de crianças e adolescentes para nós qualificarmos essa fila de espera. Nós atenderemos aproximadamente 1.000 pessoas de Campo Grande que estão na fila do CISREG, tanto é que é muito importante, pais responsáveis, atualizem seu cadastro, porque nós já estamos chamando essas pessoas, nós colocaremos atendimento o dia inteiro, no sábado, uma equipe multiprofissional, médicos, psicólogos, assistente social, técnicos administrativos, técnicos de enfermagem, e a partir dessa consulta, como eu falo, é qualificação, nós identificaremos qual é o paciente que pode ser conduzido pela atenção primária, que também são profissionais capacitados para atender problemas de saúde mental. Qual paciente desse que vai precisar de um acompanhamento no CAPS e se porventura tiver algum paciente que precisa de um acompanhamento ou até de uma internação, nós também teremos esse suporte. Então esse é um primeiro momento, né? Depois que findar esse mutirão, com tudo qualificado, se ainda tiver mais pessoas na fila, talvez faremos outro mutirão com um espaço de tempo maior. Já a fila de adultos, que esse sim, né, mais de 3.000 pacientes, nós já iniciamos o chamamento, né, ligando para esses pacientes, porque a partir do dia 17, nós ampliamos o atendimento em todos os CAPs. Lembrar que nós temos 7 CAPs na nossa cidade. Então, a gente ampliou esse atendimento, essas pessoas, os adultos, serão chamados e serão atendidos. A médio prazo, nós estamos reestruturando uma estrutura física e nós vamos abrir um CAPs que a gente chama tipo 2, que atenderemos consultas. Então, nós acreditamos que nesse primeiro semestre nós conseguiremos sim, eu não vou falar zerar, porque fila em saúde não existe isso, porque a saúde é muito dinâmica. Como eu falei para você, né, nós temos um aumento, principalmente do diagnóstico do transtorno do espectro autista e, além disso, problemas com depressão, tentativa de suicídio. E depois vem as outras doenças, né? Então, isso é uma das nossas preocupações.
Secretário, eu ouvi a senhora falando sobre a depressão que hoje atinge os adolescentes, né? E é curioso porque a gente lembra da infância e da adolescência como um período que a gente não tinha preocupações, como um período mais tranquilo da nossa vida, e hoje a gente vê, né, adolescentes, infelizmente, com depressão. É curioso esse caso, né? Curioso, para você ter uma ideia, dado estatístico, né, em 2023 nós tivemos mais aproximadamente 400 pessoas com lesões autoinfligidas. E o que nos causou espanto, eu vou falar isso, né? Tínhamos crianças de 5 anos fazendo lesões autoprovocadas. É claro que o que leva a isso é multifatorial, o profissional tem que acompanhar de perto, não é na primeira consulta que a gente consegue fazer um diagnóstico do que aquela criança está passando, pode ser um distúrbio intrínseco, pode ser o meio ambiente, e nós estamos observando esse aumento, principalmente nos adolescentes, talvez pressão das redes sociais, né, aquela coisa do mundo perfeito, da imagem perfeita. Então, essa parte cultural tem influenciado. Uma das coisas que a nossa prefeita sempre fala em relação à saúde mental, tanto é juntamente comigo da saúde e o secretário Lucas. Então, nós precisamos fazer essa identificação e dar o suporte. Tanto é que nós temos, quando passado foi inaugurado, né, um centro de educação lá na 13 de maio com a Antônia Maria Coelho. E saúde mental é todo dia. É todo dia, todo dia que você levanta, é conversar com a sua família, com seus amigos, ter essa rede de apoio. E culturalmente a gente percebe que hoje as pessoas têm milhões de amigos na internet, mas elas são solitárias. E isso é um dos maiores agravantes para a saúde mental. Secretário, a senhora falou já alguns tipos de situações, mas para elucidar um pouquinho, qual o tipo de situação que tem demandado mais a solicitação psiquiátrica aqui na capital? A depressão, sem sombra de dúvidas, né? Ela é o carro-chefe tanto em adultos como adolescentes, que nós estamos fazendo mais diagnósticos. Você falou, né? Culturalmente, achava-se que a criança ou adolescente não tinha isso, porque não tem as responsabilidades, mas tem, e tem muito. Tentativa de suicídio em jovens, nas nossas análises, chega até 11%. Nossa. Tentativas. E, como eu falei, esse caso emblemático de uma criança de 5 anos. Então, família, nós temos que ficar atentos. Ninguém é responsável diretamente. Então, um pai que, de repente, perdeu um filho por suicídio mesmo, não se culpe em relação a isso, mas olhe o meio, tenta, porque com certeza são vários fatores que contribuem para isso. E muitas vezes a família em si, ela fica até, como eu falaria assim, não só despreparada, né, alheia com a correria, as pessoas trabalham muito hoje em dia, ficam muito no quarto, os jovens e adolescentes, tirá-los do quarto, colocar para fazer um esporte, ter convivência com outras pessoas, isso é muito importante. Muita gente sabe que é importante, mas infelizmente não são todos que fazem isso, né? Secretária, para a gente encerrar esse assunto sobre o mutirão, queria que a senhora falasse novamente como vai ser realizado o mutirão, então, e o intuito, né, de reduzir ao máximo essas filas. Exatamente. Olha, o mutirão, ele acontecerá no dia 15 de março, né, que é um sábado, será o dia inteiro. Nós trabalharemos com 34 profissionais, é uma equipe multiprofissional, e eu falo qualificar, porque a saúde mental não basta apenas uma consulta. E a partir dessa consulta serão direcionados, sejam para a APS, seja para o CAPES, né, ou a consulta com o especialista, esse acompanhamento. Além disso, nós estamos com algumas parcerias de toda a sociedade, né? Por exemplo, o Pestalozzi, o Cotolengo, tem profissionais que vão trabalhar. Hoje nós emitimos, né, um Google Forms para quem quiser se candidatar, no caso, para ser voluntário, para nos ajudar, tem toda uma ficha e nós faremos uma capacitação. Nós temos muitas escolas de psicologia, de medicina, então, assim, esses estudantes, se quiserem participar desse mutirão, que vai nos ajudar a fazer essa inscrição. Então, esse é o mutirão para os adolescentes. As consultas dos adultos, nós estamos ligando para todos que estão na fila. A partir do dia 17, nós iniciaremos as consultas extras nos CAPs. Gostaria de deixar a mensagem: quem está na fila de Campo Grande, atualizem seu cadastro, atualizem seu telefone, porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos enquanto CESAL
não só na psiquiatria, é o absenteísmo, ou seja, a falta às consultas, que chega em torno de 30%, porque nós não conseguimos entrar em contato com o usuário. Tá certo. Então tá aí as informações desse mutirão que busca Uhum. reduzir fila de consultas psiquiátricas aqui em Campo Grande. Será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Secretário, agora mudando um pouquinho de assunto. Na última semana, o Sindicato dos Odontólogos denunciou a falta de estrutura, né, para o atendimento dos dentistas aqui em Campo Grande. Como é que está essa situação? O que está sendo feito também para solucionar esse problema? Hoje, né, os odontólogos, como as pessoas falam, esse é um dos grandes erros, até nosso. A gente pensa sempre no tratamento e esquece, por vezes, que 80% dos agravos em saúde você resolve com prevenção. Hoje nós temos 147 equipes de saúde bucal. O que significa isso? No mínimo um dentista, né, um cirurgião dentista. E nós enfrentamos, sim, problemas não só em relação à parte odontológica, em outras também, em questão a insumos, ou seja, o anestésico, o material de restauração, algum equipamento. E aí, por exemplo, cadeiras adequadas, compressores. E trabalhamos isso no decorrer, principalmente do ano passado. Hoje não se faltam materiais, não se falta anestésico, não se falta esses tipos de insumos para o cirurgião dentista atuar. Cadeiras odontológicas, fizemos algumas trocas, estamos com processo para ter mais equipamentos, e aí emperra um pouco na parte da licitação, que é legítima, tem que acontecer isso mesmo no serviço público. Então, nós temos previsão de chegada desses equipamentos, tipo foco, motores, instrumentos mais modernos em termos para fazer endodontia, assim sucessivamente. O que tem realmente nos preocupado e que é uma situação, uma contingência, que são o problema dos compressores. O que é esse compressor? Ele, para você fazer uma ação odontológica, você precisa desse ar para você colocar água, colocar ar para o motor, que todo mundo adora aquele motorzinho funcionar, né? Ele precisa disso. E hoje nós estamos com 13 compressores com problemas na manutenção, né? Ou seja, 13, e nós temos hoje 5 centros de especialidades e temos 74 unidades que prestam serviço odontológico. Nós temos um processo licitatório, que também não existia, nós começamos a fazê-lo para manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, certo? Só que esse processo ele vai demorar um pouco, por várias questões, mudança de gestão, mudança de sistema e assim sucessivamente. Mas nós já temos o recurso que vai ser empregado para isso. Como isso vai demorar um pouco, desde a semana retrasada, nem foi na semana passada, nós demos um início a um processo emergencial para a prevenção corretiva, que vai pegar pontualmente esse problema dos compressores. Porque o outro processo que nós temos, ele é prevenção corretiva e preventiva, e não só de compressores, envolve todos os demais equipamentos, então é um processo a maior, recursos maior. E nós estamos com esse processo emergencial, como todos sabem, né, ele demora em média 30 a 60 dias, não é célere. As pessoas acham que ele não passa pelos trâmites licitatórios, ele passa sim, né? Eu como ordenadora de despesa, sou responsável por isso, e a gente acredita que isso vai ser equacionado. E esses dentistas, cirurgiões dentistas, eles foram realocados para outras unidades. E lembrar que mesmo naquela unidade onde a gente não tem o compressor, continuam as ações de prevenção, as visitas domiciliares, porque hoje a equipe de saúde bucal, né? Você tem o auxiliar de saúde bucal e nós fazemos principalmente a prevenção, situações que não dependam exclusivamente disso. A nossa coordenadora, a doutora Cristiane, que também é cirurgiã dentista, juntamente com toda a nossa equipe, todos os supervisores que nós temos e os nossos cirurgiões dentistas da rede, estão assim envidando esforços para que esse problema pontual não traga tantos prejuízos. E só um spoiler para você. Por favor. Como nós avaliamos todas as filas, né? O ano passado foi um ano muito
difícil para nós, não só em termos financeiros, mas principalmente a questão política, que infelizmente no nosso país ela interfere. Por isso que é um absurdo, nós temos eleições a cada 2 anos, vocês bem sabem disso, o quanto isso interfere no executivo, né? Nós somos técnicos, nós temos uma comandante que é a chefe do executivo, no caso a nossa prefeita, que faz toda essa parte política e discricionária e sempre nos dá autonomia técnica para atuarmos, mas tem situações que fogem, que estão bem e as pessoas não veem essa nossa eficácia. Nós temos um levantamento também das nossas filas em odontologia, nós temos um plano, nós só esperamos alinhar alguns recursos financeiros e alguns materiais. Como eu falei, nós temos atas de registro, que materiais que irão chegar a contento. E nós faremos essas ações pontuais também vou falar limpeza, não gosto desse termo, da fila, porque um dos nossos maiores problemas na fila da odontologia chama-se a endodontia, o canal. Então, nós temos os profissionais, estamos chamando mais profissionais e logo, logo nós mostraremos um plano de ação que nós começaremos a fazer também na odontologia. A Covid, ela, por todos os problemas da situação sanitária do país, principalmente a parte da odontologia, ela ficou muito tempo sem atender, porque era a ordem do momento, né, por conta da comunicação. E isso ampliou muito as nossas filas. E a gente agora, faz 5 anos que foi declarada a emergência, né? Novembro foi o primeiro caso, há 5 anos atrás. Só que isso nós ainda estamos vendo os resquícios do que ficou esses 2, 3 anos de pandemia, né, na população. Obrigado pelas informações, secretária. Então, será feito também, é previsto um mutirão para resolver a fila dos atendimentos odontológicos também? Eu não digo assim, eu não gosto muito do termo mutirão, mas é a estratégia que envolverá sim, envolverá tipo um sábado, um domingo, porque você tem que pensar, o atendimento odontológico, ele pode durar 10 minutos, você vai lá numa criança, faz uma curetagem, orienta a respeito. A criança dura um pouco mais, mas um adulto, né? Como pode durar 1 hora. Então, a gente tem que adequar. É diferente de uma consulta de baixa complexidade, por exemplo, na minha especialidade, cirurgião oncológico cabeça e pescoço, um paciente que já acompanha comigo. Então, tudo isso é mensurado, é avaliado, toda a equipe envolvida. Então, a senhora disse que ainda está previsto, mas seria nesse primeiro semestre? Nesse primeiro semestre. Ok, aguardamos então mais informações sobre isso também. Provavelmente em abril? Ok. Secretária, outro assunto também. Há meses, as mães atípicas cobram a entrega, né, de fraldas e dietas específicas para os filhos. Como é que está? O que falta para resolver essa situação, para essa situação ser solucionada, secretária? Gerson, mais uma vez, né, a vantagem, eu entendo isso como uma vantagem da continuidade da gestora na saúde, porque a saúde, por mais que se mude o executivo, ela tem que ter a continuação, a educação, né, os serviços essenciais. Essa história das mães atípicas, tanto dietas como fraldas, lembrar que não há obrigatoriedade, como nós temos a obrigatoriedade de dispensar a dipirona, né, de se dispensar fraldas e dietas especiais. Então, não tem uma regra que obriga. Aí vem, né, a parte do judiciário que faz essa obrigação de fazer, que são as ações judiciais. Mas eu quero que entenda o seguinte, eu, não só enquanto gestora, enquanto médica, né, enquanto mulher, nós sabemos a importância de que é fraldas e dietas especiais, não só para essas mães atípicas, mas pessoas idosos, né, a população nossa está envelhecendo, infelizmente está envelhecendo mal, porque existem muitos idosos acamados, dependentes da fralda, vou falar isso especificamente. Então, nós acreditamos que é um problema de saúde pública, também de assistência social, e que todos os gestores responsáveis a nível federal, estadual e municipal têm que unir forças para equacionar esse problema. Posto isso, eu vou contar a história em relação ao que acontece em relação a essas ações judiciais dessas mães atípicas, que nós temos aproximadamente 3 mil famílias, 3.400. Elas entraram com uma ação, corretíssimo, né, com a obrigatoriedade, porque não basta chegar para mim, doutora Rosana, eu preciso da fralda, eu não posso nem comprar.
A lei impede que eu faça a compra que não está prevista. E o ano passado, nós fizemos toda uma readequação. Por quê? Porque tínhamos reclamação de qualidades, tínhamos reclamação de pessoas que não tinham voz e que não recebiam, que denúncias, infelizmente a gente não consegue provar, que alguns grupos recebiam e outros não. Que chegavam para receber determinada fralda, entregava-se outra porque queriam. Então, isso foge um planejamento. Não adianta, eu vou comprar 100 fraldas M, porque eu tenho que entregar aquelas, se você vem que vai receber a P e pega M, quem vai precisar da P não está. Então, nós reestruturamos toda essa parte. Além disso, né, nós reprovamos algumas fraldas o ano passado, fizemos processo licitatório com análise de amostras, tanto é que era um processo que era para, entre aspas, ter mais celeridade, nós tivemos que prorrogar, então teve um início em maio do ano passado, final do ano, setembro, nós começamos a entrega regular dessas fraldas, desde setembro de 2024, certo? As fraldas e as dietas, porque elas caminharam juntas. Hoje, nós temos 100% de ata de registro de preço. O que isso significa para a população? Porque nós não precisamos refazer processo licitatório. Com processo licitatório, ele demora de 4 a 6, 8 meses. Todo mundo que trabalha na gestão entende isso. Então, hoje nós já temos. O que aconteceu no final do ano? Nós já estávamos com tudo programado, porém, nós tivemos fornecedores que não entregaram porque eles não conseguiam da fábrica. As fábricas fecham no dia 20 de dezembro e reabrem dia 5 e 17. Tanto é que teve até uma mãe que nós explicamos isso, ela tinha uma conhecida em São Paulo, foi na fábrica e a fábrica explicou justamente isso. Hoje nós já temos regularizados essas entregas de fraldas, né? Então, assim, várias entregas estão chegando, já chegaram, eu tenho até as especificações aqui, mais de 349 mil unidades, né, geriátricas que já chegaram nessa primeira quinzena, e as outras fraldas e as outras dietas também. É claro que, a partir do momento que a gente começou a entregar essas fraldas, começaram outros questionamentos em relação à qualidade dessas fraldas. O processo licitatório, né, foi legítimo, as especificações, a gente tem que seguir as especificações. Só que agora tem essa fase que a gente tem orientado todas as pessoas que recebem as fraldas. Tem que notificar, tem que mostrar para a gente, ou mandar uma foto daquele espécime. Porque se você for olhar a descrição daquela fralda que se diz ruim e daquela fralda que se diz boa, elas são a mesma. Porém, tem o pós-venda. Isso existe, é lei no nosso país. Então, a partir dos subsídios que elas mandam para a gente, nossa chefe de gabinete, a Isabela, a gente consegue entrar legalmente com este fornecedor, com este fabricante e, de repente, descredenciá-lo e chamá-lo quem está de segundo. Só que eu preciso de uma justificativa, eu não posso simplesmente descredenciar um fornecedor a meu bel prazer, porque eu posso estar querendo facilitar outro. Então, hoje, as fraldas, elas estão praticamente equacionadas, tá? Nós temos, eu tenho até os números aqui, posso deixar com vocês, e as dietas também, tá? Tá ok, secretária. Muito obrigado por todas as informações. Nós conversamos nesta manhã com a secretária municipal de saúde, Rosana Leite, ela que falou aqui sobre o mutirão realizado para reduzir a fila de consultas psiquiátricas em Campo Grande. Também falou sobre ações previstas para os atendimentos odontológicos aqui na capital em abril e também sobre a situação das mães atípicas que cobram aí a entrega de fraldas e dietas específicas. Para você conferir todos os detalhes e mais informações, logo após o Jornal CBN Campo Grande, vamos ter uma matéria completa lá e também com a reprise da entrevista com a secretária. Secretária, mais uma vez, muito obrigado por vir a CBN Campo Grande e por todas as informações. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Vamos agora a um breve intervalo, informações nacionais com o repórter CBN e já voltamos.